Oi, gente, é um grande prazer para mim estar aqui com você para compartilhar uma mensagem muito edificante, olha, uma mensagem muito especial mesmo. Desejo que Deus abençoe você, Deus conceda muita felicidade, muitas bênçãos para você e tua família, é o meu sincero desejo. O tema de hoje é um tema muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre o segredo do sucesso. Vamos descobrir aqui qual é o segredo do sucesso. Tenho certeza que você vai gostar. E você vai tirar lição para a tua vida também do tema de hoje. Eu gostaria de começar a mensagem de hoje falando para vocês, na verdade, falando sobre algumas dicas, sobre dicas de saúde mental. Primeira coisa, primeira dica, repreenda a sua mente. Toda vez que a tua mente e a minha mente tentar escapar para aspectos desagradáveis, faça a sua mente voltar imediatamente para aspecto agradável. Reduza as possibilidades de perturbar a sua mente e as emoções mediante planos prudentes com referência ao ambiente, para evitar situações que provoquem, meus amigos, emoção destruidoras. Seja inteligente, aplique o seu raciocínio e a sua inteligência em qualquer situação, para que você possa evitar que perturbe as suas emoções e a sua mente. Por exemplo, como evitar a ira ou o pesar. Toda vez que a ira ou o pesar invadir as suas emoções, a sua mente, busque alguma coisa para fazer, alguma atividade. A sua perturbação será com certeza muito menor. Como dissipar as emoções destruidoras? Toda vez que você enfrentar situações de perturbação, aprenda a rir, isso mesmo. O riso, ele é uma válvula de escape. Observe e aprenda como as crianças, por exemplo, como elas reagem diante de situação desagradável. A fé em Deus, meus queridos, é um poderoso fator para você e eu termos saúde intelectual e espiritual. A felicidade diária do indivíduo, a felicidade diária da pessoa depende da eficiência que ele tem, que ela tem, em controlar e dirigir a sua vida emotiva. Tome cuidado, meus queridos, com a ira, com a perturbação. Os seus sentimentos e as suas emoções, eles podem fazer a sua vida ser miserável ou feliz, segundo o grau de controle que você e eu tenhamos alcançado sobre a nossa perturbação emotiva. Uma nova experiência que vai melhorar muito a tua vida é você resolver viver o dia inteiro. Viva o dia inteiro confiando em Deus, qualquer que seja a circunstância. Creia que Deus o atende em tudo e que tudo vai bem. Resolva não se perturbar. Resolva não se afligir. Apenas confie em Deus e seja paciente. Deixe de censurar as pessoas e a situação e as coisas. Olhe para o lado agradável das pessoas, das situações, das coisas e da vida. E viva a vida inteira confiando em Deus. Ordene a sua mente, meu querido amigo, minha querida amiga, para se conduzir bem. Afogue a lástima. Eduque a sua mente para que ela pense como determina a vontade, a sua vontade. Saiba ser apreciado. Na verdade, saber se apreciar é um ingrediente poderoso, exatamente, para você obter a saúde mental. Cante um hino. Quando você estiver em dificuldades, por exemplo, quando você for tentado ou tentada a pecar, você ficará surpreso, surpresa com o que vai acontecer. Posso dizer, isto é incrível. A pessoa que alcançou a maturidade emotiva, ela tem a seguinte atitude: ela é sempre pontual, ela cumpre o que promete, um pagamento ou um encontro, é cortês, a pessoa é firme, é corajosa diante dos perigos e das adversidades da vida. Meu querido amigo, minha querida amiga, você pode ser a pessoa que você deseja ser, você pode ser uma pessoa cativante, uma pessoa elegante, apreciada por todos e buscadas por todos. É só você abrir a porta e agir. O padrão moral para vencer a imoralidade, a sexualidade. Estabeleça um padrão.
um padrão moral para vencer a imoralidade. Então, não deixe o inconsciente governar o consciente. Refreie a sua mente. A fé em Deus, meu querido, meus queridos, é muito importante. Pratique a religião sincera. Tenha fé em Deus em todas as provações. Não se desespere. Não se torne uma besta vil que procura saciar os instintos carnais a todo instante. Vá mais à igreja. Se envolva nas atividades de sua igreja. Não se entregue à ira, meu querido amigo, minha querida amiga, e à perturbação constante. Não deixe para amanhã o que você pode fazer exatamente hoje. Domine a sua mente. O homem de vontade forte, ele mantém o corpo sob o controle da mente. Mas o indivíduo de vontade débil, ele pode ter uma mente controlada pelos apetites e as paixões do corpo. O homem de vontade enferma, meus amigos, ele pode achar-se totalmente sob o controle de outra mente. A vontade, ela representa as combinações de forças espirituais e mentais e emotivas postas em ação para decidir que hajamos segundo a convicção de nossa consciência. Na verdade, é o campo de batalha na formação do nosso caráter. Trata-se de uma vontade, meus queridos, que deve ser firme diante das dificuldades e, ao mesmo tempo, submissa e atenta à vontade de Deus. Tal é a verdadeira força de vontade. Cultive um espírito verdadeiramente humilde. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, se lhe suceder um desastre, você poderá vê-lo sob perspectivas corretas. Não faça a sua vida girar em torno dos bens que você tem adquirido. Não se moleste, meu querido amigo. Mantenha sempre sua mente, minha querida amiga, ocupada em fazer algo para o seu semelhante, alguma coisa para o seu semelhante. Não se deixe arrastar pelo ritmo violento da vida moderna. Tome cada dia tempo para você fazer o exame de consciência. Não abrigue o ciúme no seu coração. Exatamente. Porque o ciúme traz as mais devastadoras das emoções. E muitas vítimas, meus amigos, do ciúme, eles ingressaram às fileiras dos manicômios. Não creia, meu querido amigo, minha querida amiga, que você pode andar bem sem religião. Isso mesmo. Muitos caíram. Não edifique a sua casa sobre a areia. Então, meu querido amigo e minha querida amiga, conta uma antiga lenda que um certo homem velho, que cansado da sorte, do caminho pelo qual ele regressava uma tarde para casa, e finalmente da carga de lenha que ele trazia nos seus ombros, ele jogou o feixe de lenha ali no chão. Então ele passou a lamentar-se e a desejar insistentemente a morte. E eis que a morte, então, subitamente, apareceu e perguntou-lhe o porquê ele havia chamado ela. O nosso bom camponês, ao ver-se frente a frente, com a possibilidade de ter que abandonar a sua vida e que há poucos momentos lhe parecia tão pouco atraente, aquele pobre velho, meus amigos, ele respondeu simplesmente para a morte: Eu chamei você até aqui. Foi para que você me ajudasse a colocar de novo no meu ombro este feixe de lenha que eu que eu joguei aqui no chão, porque eu não consigo colocar ele de volta sozinho. Meus amigos, esta antiga lenda, ela mostra que mesmo as pessoas que mais positivamente negam a possibilidade de serem felizes neste mundo, mas ainda existe no fundo do seu coração uma secreta esperança de encontrar
alguma solução que diminua o seu pessimismo e faça brilhar um raio de luz no horizonte de sua vida. A esperança de poder alcançar, meus queridos, a felicidade é a última coisa que morre no coração do homem. E ainda quando os lábios, meus amigos, se expressam negativamente acerca dessa possibilidade, persiste o anelo de conhecer melhor o caminho para chegar, pelo menos, a uma satisfação relativa. E nos domina o sentimento de nos apegarmos à vida nas piores circunstâncias. A felicidade, meus amigos, ela não depende tanto das circunstâncias exteriores como de nossos próprios sentimentos, sentimentos íntimos. É uma lição que faz muitos séculos. Essa lição foi resumida pelo mestre dos mestres Jesus. Ele disse: o reino de Deus está dentro de vós. Na realidade, para ser feliz, tem o indivíduo que dominar a arte de aproveitar todo o bem, seja pouco ou seja muito, que a vida lhe ofereça. É, porém, meus queridos, assombroso ver pessoas que em qualquer ambiente elas podem manter a vontade de gozar a felicidade e de reparti-la. Uma boa ilustração dessa verdade, certa vez, contou um homem que ele viajava em determinada região central do país. Ele conta que o trem subia um sensível declive, andando vagarosamente por entre os arbustos enfesados e espinhentos cactos, característico daquela zona árida ali. Assim que o trem alcançou o alto do terreno, este homem ele pôde observar lindas flores de algumas plantas de cactos. Era algo tão maravilhoso, tão inesperado naquele meio ambiente antagônico à beleza que os olhos não podiam deixar de descansar sobre a visão vivificadora das belas e alvas flores, como perfeitamente também representam essas plantas a vida de algumas pessoas. É o que é o que tenho pensado muitas vezes ao relembrar o espetáculo daquele quadro interessante, disse aquele homem. Meus amigos, assim como o cacto, ele sabe aproveitar maravilhosamente a pouca umidade que advém de uma ou outra chuva providencial, que sabe arrancar do sol os elementos que necessita para dar flores de encantadoras matizes. Também existem pessoas que, mesmo vivendo em ambientes sórdidos, essas pessoas têm aprendido a deixar florescer os pensamentos altruístas e elas fazem eles frutificar em benéficas ações com seu entusiasmo e seu sorriso. Essas pessoas iluminam, meus amigos, a vida própria e a de outras pessoas também. Elas sabem ser felizes e ajudam a outros a serem felizes também, mesmo em circunstâncias desagradáveis. Não são muitos os ingredientes, meus amigos, necessários para obtermos o misterioso elixir da felicidade. A nossa geração, ela concentra a atenção distintamente sobre alguns deles que tem a ver com o aspecto físico da felicidade. Porém, ela se descuida, lamentavelmente, de outros aspectos mais importantes e básicos, a saber, os que se relacionam com a fase espiritual do ser humano.
E por causa deste descuido, meus amigos, esta é a razão pela qual andam tantos de nossos semelhantes, desnorteados, em busca da felicidade. E eis porque se vê tanto desespero, precisamente quando os progressos da ciência hão posto à nossa disposição tantos recursos que deveriam ser fatores, meus amigos, de aventura e segurança. A estabilidade econômica, ela é hoje, em todas as partes do mundo, o objeto de preocupação. As pessoas a reclamam e muitos governos se empenham em proporcioná-las. Esta segurança, meus queridos, econômica, ela tem o seu lugar no quadro da felicidade individual e também coletiva. A segurança espiritual, porém, é a que se presta muito menos atenção, infelizmente. É, no entanto, a segurança espiritual muito mais importante na nossa vida. Nós passamos pela vida uma só vez, e importa, pois, saber tirar dela as rosas que poderão perfumar e enfeitar a nossa existência. Ao palmilharmos, meus amigos, este vale de inquietação, desespero, dor e lágrima, todos nós, indistintamente, no âmago do coração, desejamos e ansiamos a posse da verdadeira felicidade. Será possível alcançá-la? Milhares de pessoas, como náufragos, sem esperança neste mar da vida, elas estão lançando mão de todos os artifícios possíveis e imagináveis, inventados pelo ser humano, a fim de entrarem no gozo da felicidade. Mas, meus amigos, infelizmente, na maioria dos casos, o resultado é negativo e contraproducente, levando milhares de pessoas ao desespero e ao ceticismo. Nosso mundo necessita grandemente, meus queridos, de médicos para seus males morais. Um bom número de pessoas há para as quais a existência oferece uma perspectiva brilhante, enquanto que o maior número e sempre crescente de pessoas não acha na vida, meus amigos, nenhum estímulo e alegria e felicidade. Existe no indivíduo valores morais e espirituais que eles devem, meus queridos, ser despertados e devidamente canalizados. A natureza humana, ela é tríplice, ela é física, ela é mental e também ela é espiritual. A posse e o gozo da verdadeira felicidade, ela está na relação, meus amigos, direta de como cuidamos e aperfeiçoamos harmoniosamente esses valores de nossa vida, da nossa vida humana. Vejam só esta história. Em Roma havia um antigo costume, às vezes se castigava um criminoso amarrando ele a um cadáver, do qual dia e noite o criminoso não podia se separar daquele cadáver. Onde quer que ele fosse, ele carregava consigo aquele corpo morto, que aos poucos ele ia entrando em estado de decomposição. Tudo isto significava para o pobre condenado um grande sofrimento, meus amigos. Depois de transcorrido alguns dias e algumas noites, o sofrimento do condenado ia aumentando porque ele não conseguia se livrar daquele cadáver. Alguns comentaristas, eles dizem que este cruel castigo é o que se refere o apóstolo São Paulo quando escreveu em sua epístola de Romanos,
Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Outros comentaristas pensam que Paulo se referia apenas a seu próprio corpo mortal, a condição espiritual, descrita nos 2 versículos, onde lemos: segundo um homem interior, tenho o prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros uma batalha contra a do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está em meus membros. Neste versículo, meus amigos, final do capítulo 7 da carta de Romanos, especialmente o versículo 24, combina a descrição da luta depois de sua conversão, que falou Paulo, com tendências pecaminosas de sua vida, da sua vida anterior. Para compreender, meus amigos, basta ler com certa atenção a carta desde o começo. Qual é a síntese, a mensagem desta carta dirigida aos romanos? Ela começa apresentando, no primeiro capítulo, os pagãos que abandonaram a Deus. O apóstolo Paulo teve lutas, mas ele venceu. Ele conquistou a vitória. Ele nos diz que temos 2 naturezas, a carnal e a espiritual, que dentro de nós, meus amigos, habita, tentando sufocar a nossa vida. Aquela natureza a qual nós alimentarmos mais, essa será a vencedora em tua vida e em minha vida. E é plano de Deus que você e eu, que nós possamos alimentar a natureza espiritual e matar de fome a natureza carnal. Porque só assim, meus amigos, é que poderemos ser vencedores. E é só assim, meus queridos, que poderemos alcançar o verdadeiro e o grande segredo para o sucesso nesta vida. Então, meus amigos, o segredo do sucesso se encontra na religião cristã perfeitamente vivida e praticada na vida. Assim, se nós estivermos em comunhão, meus amigos, com Deus, verdadeiramente, nós estaremos mais voltados para a natureza espiritual, e a velha natureza carnal, ela irá morrer de fome. Então, meus queridos, meus amigos, que você e eu possamos realmente viver a experiência do apóstolo Paulo, que nós possamos cada dia mais crucificar as paixões naturais e viver a verdadeira paixão pelas coisas de Deus. Que nós possamos, meus amigos, alimentar mais a nossa natureza espiritual. E, finalmente, podemos dizer que o grande sucesso para alcançarmos a chave da felicidade e para ter uma saúde mental é nós darmos mais valor ao prazer intelectual e ao prazer espiritual, meus amigos, e menos valor ao prazer carnal. Então, meus amigos, que você e eu possamos ter êxito na caminhada nesta vida e que possamos realmente ter saúde mental no mundo, meus amigos, no mundo tão de crise, no mundo tão desesperador, e que possamos realmente alcançar o verdadeiro segredo, meus queridos, do sucesso. Esse é o meu sincero desejo para você, que você possa alcançar o verdadeiro segredo do sucesso. Volte este vídeo, analise ponto por ponto. Que Deus abençoe você grandemente. Que você nunca esqueça que o segredo do sucesso está numa religião cristã, praticada e vivida na vida diária.
Meu querido amigo e minha querida amiga, se você está passando por algo que está te perturbando muito, te preocupando aqui na mente e no coração, entra no teu quarto, te ajoelha ali no teu quarto, ora a Deus, fala para Ele, conta tudo para Ele. Diz, Senhor, essa situação que eu estou passando na minha saúde, Senhor, eu não consigo resolver. Essa situação que eu estou passando com esse filho adolescente, com essa filha adolescente, Senhor, eu entrego em tuas mãos. Essa situação que eu estou passando com meu esposo, ou com a minha esposa, pode ser que o marido esteja passando também. Eu entrego em tuas mãos, Senhor. Essa situação que está acontecendo no meu emprego, eu não consigo arrumar um emprego. Eu entrego em tuas mãos, Senhor. Essa situação, Senhor, que está acontecendo com aquela pessoa que não vai com a minha cara, eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Meu querido amigo, minha querida amiga, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Ali na oração de joelhos, você se ajoelha e ora. Entrega, confia nele, o mais ele fará. E se, porém, você não consegue se ajoelhar, aí mesmo onde você está, do jeito que você está, não importa o jeito que você está, deitado ou sentado, aí mesmo, na situação que você se encontra, entrega tudo na mão de Deus, confia nele. Eu tenho certeza, meu querido, que ele vai responder. Mas quando você terminar a oração, diga, Senhor, seja feito segundo a tua vontade, não a minha, Senhor, porque tu sabes o que é melhor para mim. Jesus está à porta do teu coração, do meu coração, do nosso coração. Ele está cada dia querendo participar. Ele quer participar das coisas que acontecem no nosso dia a dia. Ele gosta que você conte tudo para ele na oração. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, que Deus te abençoe poderosamente, grandemente. Que Deus derrame e conceda muitas bênçãos na tua vida e que realize todas as coisas segundo a vontade dele. Um grande abraço para você e para toda a tua família, meu sincero desejo. Valeu, gente, até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo encontro. Fique todos com Deus. Amém. Tchau, tchau.